Olá, meus amados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor nosso Jesus Cristo. Nós estamos de volta com a publicação dos nossos vídeos sobre a série Os Hereges da História da Igreja. Hoje nós vamos falar sobre Cerinto. Mas antes de falar sobre Cerinto e os seus principais pensamentos, eu quero pedir a você que, por gentileza, curta os nossos vídeos, dê um like e compartilhe aí para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações, tá bom? Apesar de haver hoje na internet um vasto material sobre informações, mas muitas pessoas ainda se limitam a pesquisar e enfim. Portanto, nos ajude aí compartilhando esses materiais aí, tá certo? Nossa intenção é dividir o conhecimento, mas nós não retemos, obviamente, todas as informações. Mas nós vamos falar sobre esse camarada chamado Cerinto, que viveu no finalzinho do primeiro século, viveu na cidade de Éfeso. E Cerinto era um gnóstico e ele tinha também o seu sistema de interpretação, principalmente acerca da divindade e da humanidade de Cristo. Então, dentre tantos outros pensamentos que nós não mencionaremos agora, mas o de Cerinto nos chama a atenção pela divisão que ele quis fazer do Jesus e do Cristo. Para Cerinto, o Jesus era o humano, que havia nascido normalmente de Maria e de José, portanto, um ser humano comum, e o Cristo seria para ele o ser divino que se apoderou do Jesus humano no ato do batismo. Naquele relato lá de Mateus capítulo 3, se você puder depois conferir na sua Bíblia, tem um relato lá do batismo de Jesus. Quando Jesus sai da água, vem sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, e uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele obedecei. Então, para Cerinto e tantos outros que pensavam assim na época, ali foi o momento em que o Jesus humano recebeu o Cristo, o ser divino. E esse Cristo, o ser divino, habitou em Jesus por um período, proclamando as boas novas, o Evangelho, a salvação, e que depois de ter findado essa proclamação do Jesus divino, aliás, do Jesus, do Cristo divino, ele sai do Jesus humano e deixa lá para morrer na cruz. Portanto, quem morre na cruz não é o Cristo divino, mas o Jesus humano. Eu estou fazendo aqui a confusão também entre Jesus divino, Cristo humano. A gente vai, infelizmente, trocando por conta dessa bagunça que Cerinto fez aí também na gente. Então, o Cristo abandonou Jesus e deixou lá para morrer, porque, segundo ele, esse Jesus ele permanece impassível. Esse foi um pensamento, obviamente, muito mais grotesco e que causou certamente muita preocupação no seio da igreja no primeiro século, na história da igreja. Mas havia um outro pensamento também de Cerinto que é bastante interessante e também vale a pena a gente mencioná-lo aqui nesse momento. Existe um historiador chamado Eusébio de Cesareia, que viveu também no quarto século, e além dele ser bispo de Cesareia, ele também foi um historiador, e ele escreveu muitas coisas no seu livro de História Eclesiástica, e ele também menciona Cerinto em um dos seus capítulos da sua obra, e ele fala de um pensamento de Cerinto, principalmente acerca do reino de Cristo. Segundo Eusébio de Cesareia, Cerinto se tornou o pai dessa seita, dessa heresia chamada a Ceritiana. E Cerinto, então, e segundo Eusébio, Cerinto entendia que o reino de Cristo, após a ressurreição, o reino milenar a que muitos se referem,
esse reino seria terrestre e a carne voltaria a habitar em Jerusalém, e que essa carne ela voltaria a ser escrava das paixões e dos desejos. O que era também um entendimento gnóstico de que o espírito estava preso a essa carne e que essa carne é má, para nada aproveita, somente Deus só requer o espírito, e que a carne ela está escravizada para sempre na matéria. Esse também era um entendimento gnóstico da época e que também fez parte da concepção de Cerinto. E segundo Eusébio, isso parte segundo ele, de afirmações do próprio Cerinto de que ele tinha recebido revelações milagrosas e um anjo havia dito a ele que esse reino seria na terra e a carne voltaria a habitar em Jerusalém e que seria escrava das paixões e dos desejos. Só lembrando também que, segundo esse ponto de vista de Cerinto, esse período seria um período de 1000 anos literais, e seria um período de festas nupciais, por exemplo, seria um ano de talvez muitas comemorações. Outros estudiosos dizem que Cerinto afirma isso principalmente com base nas suas concepções acerca da carne, que a carne era má. Então, para ele, esse reino terreno seria propício, porque seria um reino onde ele esbanjaria as suas paixões, os seus desejos, aquilo que está no ventre do homem, o que está no seu coração. Então, uma adaptação muito propícia para o pensamento dele aí sobre o reino de Cristo. Por fim, Eusébio também de Cesareia menciona um fato pitoresco que aconteceu em Éfeso, quando o apóstolo João entra em uma casa de banho de Éfeso, e eles têm a informação de que Cerinto está ali dentro daquela casa de banho com provavelmente alguns seguidores e outras pessoas que estão ali. E o apóstolo João então sai e recomenda às outras pessoas que saiam depressa, porque segundo o apóstolo João, eles corriam risco daquela casa de banho desabar sobre todos ali, porque ali estava Cerinto, o inimigo da verdade. Então, são essas as informações que nós temos sobre Cerinto. Você pode encontrar isso no História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia e também na História do Pensamento Cristão de Justo Gonzalez. Você pode encontrar algumas informações sobre esse camarada chamado Cerinto, tá bom? Até lá, um forte abraço. Esperamos que logo em breve a gente tenha mais informações sobre hereges da história da igreja. Que Deus abençoe a vocês, um forte abraço.